5 de outubro. E o nosso tema da parte de quinta-feira é Deus voltará para nos buscar. Irmãos, eu fico imaginando, durante toda essa semana, a gente começamos falando do pecado de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva, e da luta incessante, da insistência de Deus em estar no meio de nós. Mesmo nós estamos tendo pecado, Ele fez questão de estar no meio de nós. Mesmo nós sendo pecadores, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E eu fico imaginando assim, que amor inexplicável, que amor é esse que Deus tem por nós. Como eu já falei em outros estudos, é um amor que nem o próprio João soube explicar. Falou que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando ele fala o mundo, ele está se referindo a pessoas, a mim e a você. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de São João. Fala livro, é o Evangelho de São João, capítulo 14 e o verso de 1 a 3. E aqui diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Irmãos, quando a gente estuda esse verso que é bastante conhecido, que é Jesus conforta os seus discípulos, é importante a gente dar uma olhadinha no que vem antes dessa passagem. E o que vem antes dessa passagem? O Evangelho de São João, capítulo 13, verso 36 em diante, tem um título em negrita aí, onde diz Pedro é avisado. Mas a gente não vai falar de Pedro em especial. Mas assim, o que aconteceu ali, aconteceu com muitas pessoas. O que estava acontecendo ali, Carlos? Sabíamos da mensagem de um Deus, de um tão aguardado Cristo que viria redimir as nações. E para aqueles que acreditavam, tipo o discípulo que estava ali, muitos seguidores fiéis que acreditavam no Cristo, eles diziam: bom, então o Filho de Deus já veio. Esse é o Jesus, o tão aguardado Cristo. Mas agora, saber que o Cristo veio, que fazia milagres, era uma coisa. Mas será que tudo se acabaria ali? Em simplesmente saber que Jesus veio até aqui, que Ele estava no meio de nós? Isso sem falar que Jesus constantemente pregava que era necessário morrer. Os fariseus, de certa forma, né, os escribas e fariseus o condenariam injustamente, e ele seria levado perante as autoridades, seria condenado injustamente, e era necessário morrer. E eu fico imaginando o que as pessoas imaginariam: se o Filho de Deus está nessa situação e nós. Pedro agora, eu fico imaginando, me pondo no lugar de Pedro. Pedro agora imaginando isso, Pedro disse assim: Senhor, mas como tu vais? E aí Jesus diz assim: pronto, eu vou, Pedro, você não pode ir agora, mas mais na frente você vai. E Pedro diz até que pronto, ele você podia ir também. Ele estava preparado para ir com Jesus até para a morte. Aí Jesus fala aquelas famosas palavras, né? Está preparado, Pedro? Mas eu já te digo que antes de tu terá negado 3 vezes. Jesus está se referindo que Pedro, naquele momento agora, naquele momento ali, não iria para o céu, porque Jesus, após a sua morte, depois de 40 dias, Jesus foi levado ao céu, onde continuará o seu trabalho de intercessão pelos nossos pecados, né? Vamos dizer assim que é a conclusão, onde Jesus entraria no santuário celestial e intercederia por nós, como nosso advogado, de certa forma, né? Então agora Pedro não poderia ir, mas mais na frente iria. Então agora, irmãos, fica a mensagem de pregar o Evangelho para quê? Eu não sei se você já se perguntou, porque se pede tanto que se prega o Evangelho. Se você já fez essa pergunta e não teve a resposta, eu digo para você agora: há necessidade de que eu e você pregue o Evangelho, que é para Jesus voltar. Jesus só vai voltar a essa terra aqui, irmão. A gente fala muito que Jesus está voltando, mas Ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado em todo mundo, quando a missão for concluída. E não esqueça o foco, o tema principal da lição todo este trimestre: missão, pregar o Evangelho. Então, para Jesus voltar, é preciso que você pregue o Evangelho, pregar as boas novas da salvação, porque Jesus, quando Ele voltar aqui, ninguém vai ter a desculpa de dizer eu não sabia.
É tanto que nos sinais que falam da volta de Jesus, temos guerras, rumores de guerra, fome, peste, sabe, doenças. Mas tem um sinal que é o principal para Jesus voltar, que diz: será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, a todo mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, irmãos, pode continuar tendo terremoto, pode continuar tendo guerra, mas para Jesus voltar, é preciso que o evangelho seja pregado. E nessa manhã aqui de quinta-feira, Jesus está convidando você a pregar o evangelho. Porque quando você prega o evangelho, você está abreviando a volta de Jesus. Ok? E nesse trimestre, nós somos desafiados a cada semana, em especial na parte de quinta-feira, a fazer algo pela missão. E aqui eu tenho um desafio. Esse desafio eu estou falando para você, mas esse desafio vem de Deus. Primeiro desafio: ore a cada dia para que Deus motive você a fazer parte da missão. Peça a Deus: Senhor, me ajuda, me motiva a fazer parte da missão. Segundo desafio, aqui diz assim: desafie-se. Desafie a você mesmo. O que você vai fazer? Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece. Pode ser um vizinho, um colega, um comerciante e outros. E agora, depois você aprender o nome dessas pessoas, você vai orar por elas. Você vai orar para que elas conheçam a mensagem. Talvez você mesmo vai dar esse estudo bíblico para ela, para que ela possa conhecer a Jesus. E no dia que Jesus voltar, ela possa ir para o céu com você. Com esse pensamento, com esse desafio que Jesus está desafiando você, eu convido você a fechar seus olhos para nós orarmos. Oramos? Querido Deus, obrigado por a promessa de um dia vir nos buscar. Eu tenho certeza que o Senhor vem, meu Deus, porque o Senhor veio morrer na cruz e agora o Senhor vai cumprir a sua missão vindo nos buscar. A minha súplica nessa manhã é: nos ajudar a estarmos preparados para esse dia, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus.